A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. Louvado seja o nosso Deus pelo sol que ilumina toda a terra. Louvado seja o nosso Deus pela nossa vida. Mais um dia. Vamos já, amados, pedir ao Senhor a proteção do Senhor para esse dia, para as nossas vidas. Vamos junto pedir a Deus a sua presença nesse dia. Querido e amado Deus, Senhor do céu, Senhor da terra, Deus único e Deus suficiente de nossas vidas, em nome de Jesus, nós te colocamos na tua presença, Pai, te damos graças, porque mais um dia estamos vivos pela tua misericórdia, Pai. Eu peço a Deus que o Senhor tome a direção da minha vida, tome a direção dos meus caminhos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Assim eu oro por mim, pela minha casa, Papai do céu, eu oro por cada vida que vai ouvir esta oração através deste canal de oração, Pai. Cada vida que ouvir esta oração seja visitado, seja tocado pelo Teu Espírito Santo. Eu peço por mim e por todos os ouvintes dessa oração, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso dia hoje, Pai, seja um dia próspero, um dia de rendimento, seja um dia de paz, seja um dia de vitória e que todos os livramentos, meu Deus, o Senhor nos conceda em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos já ouvir a palavra do Senhor. O Senhor com certeza tem uma palavra para o nosso coração hoje, amados irmãos. A gente sabe que os dias, são difíceis, os dias são corridos bastante. A gente sabe que, todos nós temos problemas, afazeres, mas nós não devemos nunca deixar de servir a Deus e de pedir a proteção, a ajuda do nosso Deus, para que nós possamos tomar decisões certas, podemos agir certo, fazer coisas certas. Porque é Deus quem tem a sabedoria e o entendimento para nos dar. Amém? Vamos já ouvir a palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos que ainda não são inscritos aqui neste canal, se inscrevam, amados irmãos, para que você seja sempre notificado quando eu aqui ponhar um vídeo, ponhar uma reflexão, um versículo bíblico, você esteja sempre a ouvir a palavra do Senhor. Também peço que vocês compartilhem, amados irmãos, com mais pessoas a palavra de Deus, para que assim, amados, você junto comigo, nós juntos reunidos, possamos ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Amém? A palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 11. É uma palavra bastante conhecida, amados, mas é esta palavra que Deus quer falar conosco hoje. Livro de 2 Crônicas, 1, 11. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedistes riqueza, nem fazenda ou honra, nem a morte daqueles que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, aquele povo qual eu te pus rei. Sabedoria, conhecimento te são dados, e darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Amém, amados? Esta palavra é uma palavra bem conhecida, Nós já crescemos sabendo, que Salomão pedisse sabedoria para Deus, para saber governar o povo, Salomão, há um dever em mim explicar melhor, porque, há pessoas aqui que eu sei que conhecem a palavra de Deus, há pessoas que pregam a palavra de Deus, mas há pessoas que não conhecem ainda, Salomão era o filho de Davi. Davi era um rei antes de Salomão, o qual deixou seu reinado após ele morrer para Salomão, seu filho, E Salomão, filho de Davi, quando tomou o reino, ele era bastante jovem, ele não se achava digno, não se achava apto para governar, o povo de Israel.
E o povo de Israel era um povo descendente de Deus, o povo que Deus escolheu para ele, o povo que Deus sempre esteve a pelejar, a guardar e a cuidar e a lutar. E Deus continua a lutar pelo povo de Israel, que são povos escolhidos de Deus. Então, não é que é o povo de Israel lá da cidade de Israel, amados. Esta palavra, que já teve gente que falou para mim, então Deus vai salvar só aqueles que moram lá em Israel? Só aqueles que são descendentes de Deus? Não, amados. Os descendentes de Israel, que Deus quer dizer, os descendentes de Jacó. Jacó era o filho de Abraão. Deus prometeu abençoar a semente de Abraão. E através de Jacó, Deus prometeu nos abençoar. E Jacó, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Há pessoas escolhidas de Deus lá nas terras de Israel? Há pessoas escolhidas de Deus lá na terra na Alemanha, na Itália, no Iraque? Nem que seja um em cada terra, tem. Mas nós somos descendentes de Israel. Como é conhecido o povo descendente de Israel? Conhecido como um povo que aceita a palavra de Deus e reconhece Deus como seu pai. Reconhece que Deus é o seu pai, é o seu guia, é o seu protetor. Esses que aceitam o Senhor Jesus com mais facilidade são a descendência de Israel. Portanto, aqueles que são os coração duro, que não entra a palavra de Deus, que não entra de tipo algum, esse já pode ser de outras descendências, cuja Deus às vezes, né, nem era aceitável a ele, né? Então, há muitos mistérios que aqui, se nós for ficar falando, né, nós vamos pular de uma coisa para outra, que não tem como, né? Então, o filho de Davi, Salomão, assumiu o reinado no lugar de seu pai. Mas ele ficava assim, olha, eu quero assumir, mas eu não quero fazer nada de mim mesmo, eu não quero fazer nada de errado. E eu não vou saber tomar as decisões. E ele ficava pensando, né? Mas ele sabia que o seu pai era servo de Deus, e ele também era servo de Deus. E ele se propôs a contar com Deus para lhe ajudar. E Salomão pedia nas suas orações para Deus que Deus lhe desse sabedoria, inteligência para ele governar aquele povo. Ele pedia, Senhor, me dê sabedoria, mas ele pedia do fundo do seu coração. Porque ele pensava, eu tenho que ter sabedoria para mim tomar as decisões certas, para mim não ser injusto com ninguém, para mim não fazer maldade com ninguém, que eu venha sempre tomar as decisões corretas, agradáveis aos olhos de Deus. E Deus se agradou tanto, porque Deus falou para Salomão num dia, numa oração, que Salomão estava orando, Deus, o Senhor nosso Deus, pediu a Salomão, peça o que você quer que eu te dê. E Salomão pediu sabedoria. Salomão disse, Deus, eu preciso de sabedoria, me dê sabedoria, para mim poder governar este povo com a sabedoria. Então Deus se agradou do pedido de Salomão, que Deus disse a Salomão, porque Deus disse a Salomão, porquanto que houve isto no teu coração. Ele não pediu de boca, ele pediu de coração. E Deus disse, e tu não pediste nem riqueza, nem fazenda, nem honra, nem a morte dos seus adversários, dos seus inimigos, né? E Deus se agradou, né? E tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo. Deus se agradou muito do pedido de Salomão. Isso mexeu com Deus. Porque Salomão podia pedir para Deus, já que Deus disse, peça o que você quer que eu te dou. Então Deus mandou ele pedir. Salomão poderia pedir riquezas, fortunas. Salomão podia pedir 200, 300 anos de vida. Salomão podia pedir, mate todos aqueles que têm me aborrecido, meus inimigos. Mas não. Deus, Salomão, no coração de Salomão havia algo bom, algo maravilhoso. E ele demonstrou para Deus, não que Deus já não conhecia o coração dele, com certeza que Deus já conhecia.
Mas ele disse para Deus que queria sabedoria e conhecimento de Deus para governar aquele povo. E Deus se agradou muito, muito de Salomão, que Deus disse: assim como você não pediste nem riqueza, nem fazenda, nem acréscimo dos teus dias, nem a morte dos teus inimigos, eu vou te dar, Deus disse, além da sabedoria e do conhecimento que eu já estou te dando, eu te darei riquezas, fazenda e honra, a qual nenhum rei teve antes de você, e nenhum outro terá após você. Glória a Jesus, amados irmãos, louvado e engrandecido seja esse nosso Deus. Toda honra e glória seja dada ao nosso Senhor. E nós sabemos, amados, por diante da palavra do Senhor, né, por várias histórias que a gente já ouviu desde criancinhas, né, de livros, que Salomão realmente foi um homem muito sábio em sua conduta como rei. E que realmente Salomão foi muito rico. Ele não precisou se preocupar com a riqueza tanto assim, como nos dias de hoje. Né? Ele não precisou fazer coisas erradas, ilícitas. Ele não precisou forjar notas, fazer nada como hoje as pessoas fazem para crescer, para subir. Não, ele subiu porque Deus permitiu, porque Deus deu a ele nem pediu a Deus. Somente porque o seu coração agradou a Deus, por ele pedir a Deus sabedoria e conhecimento para governar o povo de Israel, o povo de Deus. Ele pediu conhecimento e sabedoria e isso estava no seu coração. E Deus se agradou muito, muito com isso, que Deus, além de lhe dar toda a sabedoria e o conhecimento, ainda lhe deu riquezas, bens. Salomão foi um dos homens mais ricos da face da terra. Então, amados irmãos, o que Deus quer falar conosco hoje? O que o Senhor está falando comigo e com você, amado irmão? Que nós temos que parar de se preocupar com bens materiais, parar de se preocupar em crescer, em fazer fortunas, parar de se preocupar com coisas que não agradam a Deus. Nós temos que se preocupar mais com Deus. Nós temos que se preocupar mais com a obra de Deus, com o trabalhar de Deus. E isso não só de boca, não só de aparência, mas de todo o coração. Que Deus nos mostrou através da história de Salomão que ele tinha no coração algo bom que agradava a Deus. E por isso Deus lhe concedeu tudo aquilo que ele não pediu a Deus. Mas, porém, talvez ele sonhava em ter. Talvez ele tinha esse desejo de ser rico, de ter muitas coisas. Mas ele pensava assim, primeiro de tudo eu preciso ter conhecimento e sabedoria de Deus para me saber subir na vida. E assim ele subiu, amados. Nós sabemos que Deus prometeu de lhe dar e ele deu. E Deus hoje está falando conosco. Para nós parar de se preocupar com bens materiais, com bênçãos financeiras. Não, amados, que nós temos que parar de trabalhar, porque sem trabalhar ninguém sobrevive. Mas nós temos que pedir a Deus todos os dias sabedoria para tomar nossas decisões, pedir ao Senhor conhecimento sobre Ele e as coisas dEle para nossa vida. Nós temos que pedir a Deus todos os dias a graça para nós viver e poder sobreviver todos os dias. Porque não é mais tempo, amado irmão, de nós correr atrás de fortuna, de riqueza, de bens. Não é mais tempo. O cerco se fecha. Nós vemos que a palavra do Senhor Jesus nos dizia, amados, na palavra está escrito que no final dos tempos, quando Jesus estivesse próximo a vir buscar a sua igreja, seu povo, os dias seriam abreviados para que passassem mais rápidos. Está, amados, abreviados. Amados irmãos, dá a impressão que o dia nem tem 12 horas mais. Porque você levanta de manhã cedo e começa a ter os afazeres, quando você vê já é noite e você não fez nem a metade daquilo que você precisava fazer. Jesus está vindo, o cerco se fecha. Todas as promessas e as coisas que Deus disse que iam acontecer para nós ver que Jesus estava vindo, já estão acontecendo. Jesus está vindo.
E que nem nós vimos na palavra de Deus, se for plano de Deus, eu comer melhores e melhores dessa terra, eu ter o melhor dessa terra, eu vou ter se for da vontade de Deus. Porque, amado, Salomão não pediu riquezas para Deus, mas porque a sua atitude, o seu coração agradou a Deus, Deus prosperou muito ele. Então não preciso ficar me arrebentando de pedir riqueza, de pedir prosperidade, de pedir ouro, pedir fartura para Deus. Deus tem para me dar? Tem. Mas Deus não é interessado que eu seja rica e milionária. Deus é interessado que eu seja salva. Porque a maior riqueza da pessoa está no céu. Porque aqui na terra eu posso ter todo o luxo, eu posso ter toda a fartura, eu posso ter tudo aqui na terra. Porém, quando eu morro, eu fecho os meus olhos, eu desço a sepultura, o que eu levo do que eu tenho aqui? Dentro do caixão, não cabe casa, não cabe iate, não cabe helicóptero, não cabe carro, não cabe nada. Dentro do caixão vai só o meu corpo e a roupa que alguém ponhar em mim. Eu nem vou escolher a minha roupa. Então, amados irmãos, é motivo de nós hoje abrir os nossos olhos espirituais, se colocar na brecha com Deus e orar e buscar em Deus conhecimento. Se há pessoas aqui ouvindo esta palavra que ainda tem dúvidas sobre alguma coisa que você ouve, que você viu da palavra de Deus, tudo que você tiver de dúvida, amado irmão, amada irmã, dobre o teu joelho, fale com Deus, converse com Deus, abra a tua Bíblia, leia com paciência e entenda. Não precisa você ler a Bíblia inteira, amados irmãos. Você lendo um versículo e compreendendo e entendendo esse versículo por dia, já é o suficiente. Porque há pessoas, amados, que leu a Bíblia 2, 3 vezes de capa a capa, porém não tem Deus na sua vida, no seu coração, não tem conhecimento algum de Deus e não tem entendimento algum de Deus. Porque a Bíblia, amados, se eu ler sem ter a presença do Espírito Santo, ela é simplesmente um livro, um jornal, uma revista. Por isso eu digo, amados, se você tem dúvida sobre alguma coisa a respeito da palavra de Deus, que você não entendeu, que você ouviu de alguma forma e não compreendeu, dobre o teu joelho, fale com Deus, peça a Deus o conhecimento, o entendimento de Deus nas tuas orações e sempre leia a Bíblia, sempre. Não precisa ler inteira se você não pode no dia, no tempo teu, mas todos os dias leia um versículo e compreenda esse versículo, que Deus fala com você. Não fique com dúvida das coisas do Senhor, porque Deus ele nos esclarece tudo. E Deus está nos ensinando hoje, amados. Aquilo que é para ser meu vai ser. Aquilo que é para ser teu vai ser. Mas Deus nos ensina a buscar de Deus as bênçãos espirituais que são mais importantes para a nossa vida. É como eu já falei aqui em outros vídeos que eu fiz. A palavra de Deus nos ensina que quando eu sou fiel a Deus, nos seus mandamentos, nas suas leis, e eu ando conforme a vontade de Deus, conforme a sua palavra, eu não preciso me preocupar com bênçãos materiais. Porque conforme a minha obediência e meu entendimento, a minha compreensão com Deus, e eu andando na presença de Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm automaticamente para a minha vida. Assim é com você, amados. Eu estou falando a comparação comigo, mas é nós, no em geral. A palavra de Deus ensina que aquele homem, aquela mulher que anda segundo a vontade de Deus, que anda na presença de Deus, agradando a Deus, as bênçãos de Deus, elas vêm automaticamente para a tua vida. Não precisa você correr atrás. As bênçãos te alcançam. Amém, amados? Então a palavra de Deus nos ensina isso, porque o Senhor me fala que aqui há pessoas que já teve muito, que já fez muito, que já cresceu muito, porém não estava firmado na rocha, não era coisas de bênção que vinham de Deus, você teve muito, mas isso não era abençoado, e hoje você está numa decadência, e você sofre por isso, e você até está pensando assim, será que Deus consegue me devolver de volta tudo que eu tinha? Se era Deus quem te deu, e o mal te derrubou, por falta de vigilância ou coisas alguma, sim, Deus te devolve, Deus restitui tudo que o inimigo te tirou. Porém, se não era de Deus, se não foi Deus quem te deu, nem permitiu, você não conseguiu algo que vem de Deus,
Deus não tem nada a ver com isso. Mas Deus pode sim te fazer subir. Mas se você andar na presença de Deus e seguir os seus mandamentos, sendo fiel a Deus até o fim, as bênçãos de Deus vão ser automaticamente na tua vida. Talvez você já está até desanimado porque você tem buscado de Deus bênçãos. Entenda, meu amado irmão, minha amada irmã, nem tudo aquilo que eu quero para mim, Deus quer para mim. E eu, com a idade que eu tenho aqui, eu já corri muito atrás, já lutei muito para mim ter coisas que não eram da vontade de Deus. Eu já até fui enganado com projetos que fui fazer pensando que era de Deus para minha vida e não era de Deus. Por isso nós temos que entender, amados irmãos, nós temos um plano e um sonho. Mas Deus também tem um plano na minha vida e um sonho para minha vida. Se eu sou filha dele, o pai sonha para o seu filho um futuro. Assim como eu sonho o futuro dos meus filhos, Deus sonha o futuro para os seus filhos. E com certeza que aquilo que Deus sonhou para mim é a melhor coisa. Então aprendi de tanto eu quebrar a minha cara, quebrar a fuça de fazer coisas erradas e perder e ter percas. Eu aprendi agora, daqui em diante, desse tempo para cá, eu vou confiar e esperar em Deus. Porque eu já tentei de todas as formas algumas coisas qual não eram de Deus para minha vida. Porque, amados, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Ah, mas eu quero subir, mas todo mundo tem um carro da moda, eu não tenho, porque todo mundo tem. Todo mundo não é todo mundo, amados. Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos do rei, nós somos diferentes e temos que viver diferente. E se nós queremos ser abençoados, se nós queremos ser bem-sucedidos, nós temos que ir conforme Deus quer que nós vá. Porque, volto a dizer aqui, Deus não é interessado que eu seja rica e milionária. Deus é interessada porque eu já sou rica e milionária conhecida por Deus, porque eu já tenho uma casa de ouro, de prata, de cristais lá no céu. Eu já sou herdeira de uma casa lá no céu. Então eu já sou filha do rei. Mas aqui na terra, Deus vai permitir eu viver da melhor forma possível. E assim ele promete para todos aqueles que servem ele, que seguem ele, que confiam nele. Assim como Deus fez na vida de Salomão, porque ele não estava interessado. Salomão não estava interessado em ficar rico, milionário e famoso. Ele estava interessado em agradar a Deus. Porque ele estava interessado em tomar decisões certas, decisões corretas e não ser injusto com ninguém. Era isso que ele tinha no seu coração. E isso agradou a Deus. Por isso que Deus lhe deu tudo aquilo que ele nem tinha pedido a Deus. Amém? Então esta é a palavra que Deus traz ao nosso coração. Fique na paz, você que está angustiado, você que está triste, você que está desapontado com algo que lhe aconteceu, com uma perca que você teve, e você fica pensando, então não adianta eu ficar orando que Deus não vai me restituir. Deus vai te restituir sim. Creia, eu tenho aqui testemunhos inúmeros para contar, só que aqui eu não estou para falar de mim, estou aqui para falar de Deus. Mas Deus restitui sim tudo que o inimigo tirou da tua vida. Tudo. Tudo que o inimigo tirou, porque o inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. E o inimigo, o dom dele é tirar nossa saúde, é tirar nossa paz, é tirar nossa prosperidade, é tirar o nosso casamento. Se ele puder, ele tira os nossos filhos. O dom de Satanás é tirar tudo de nós, é nos deixar na ruína. Ele fez assim com Jó. Mas Deus restitui na nossa vida tudo aquilo que ele tira a partir do momento que nós se lançamos nas mãos de Deus e passamos a orar, a esperar e a confiar em Deus. Deus restitui tudo aquilo que o inimigo nos tirou. E ele vai restituir na tua vida. Mas fique na paz, aguarde em Deus, confie em Deus, não só por um momento. Tem que ser para todo sempre. Não adianta querer enganar a Deus, porque Deus conhece o nosso coração. E Deus conhece o nosso pensamento. Larga a tua ansiedade nas mãos do Senhor. Larga os teus problemas nas mãos do Senhor. Confia em Deus, espera nele. E ele vai fazer tudo isso que você precisa e que você almeja alcançar. Deus fará na tua vida, com certeza. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra?
Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te dou graça por esta palavra rica, maravilhosa, Pai. Meu Deus, mais um dia o Senhor está a falar comigo, está a falar com este povo que te ouve, Senhor, através deste canal. Tu és mesmo, Deus, realmente, meu Deus, um Pai maravilhoso, Senhor, que corrige os seus filhos, aleluia, Jesus. Santo, engrandecido é o teu nome, Deus de Salomão, Deus maravilhoso, Deus de Davi. Eu te agradeço muito por esta palavra, Senhor, porque o Senhor tem falado comigo todos os dias, Pai, e eu peço que o Senhor nunca deixe de falar comigo, Senhor. Fala, Senhor, com cada pessoa que vai ouvir esta oração, que vai ouvir esta palavra, Pai. Eu sei que o Senhor tem corações aqui, Pai, já, meu Deus, preparado para ouvir esta palavra. E o Senhor nunca leva uma palavra para ofender, ou para matar, ou para destruir, mas é sim para edificar, para levantar, para converter, para curar, Pai. Trabalhe na vida deste homem, desta mulher, Senhor. Restitui, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tirou desta vida. Restitui, Senhor, tudo aquilo que o inimigo levou deste homem, que levou desta mulher, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mostra, meu Deus, para o mundo que tu és ainda Deus e que o Senhor sempre serás Deus. Prepara, Senhor, muitas bênçãos, muitas vitórias para todos os ouvintes deste canal, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro por todos e eu declaro a bênção e a vitória sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém.